Olá, terceiro ano! Continuando com os contrastes dos gêneros teatrais, eu gostaria de perguntar se vocês brincaram com as máscaras da tragédia e as máscaras da comédia. Espero que tenham feito máscaras lindas, não é? Uma que ri e outra que chora, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar especialmente com o que a gente chama de jogos teatrais. Acalmem que eu vou explicar direitinho. Vocês conhecem essa obra de arte que está aparecendo aqui no seu livro também? Vocês têm aqui a figura maravilhosa da Mona Lisa. A gente acha que esse é um quadro enorme. Não é, pessoal. Ele é um quadro pequeno, fica protegido por um vidro para que ninguém chegue perto dela. Por que essa obra aqui ela é tão famosa? Alguém saberia me contar por quê? Eu vou contar para vocês. A Mona Lisa ela é famosa porque ela foi uma pintura de um autor maravilhoso que era escultor, autor, inventor, pintor, ele fazia de tudo, escrevia de trás para frente, e esse homem chamava-se Leonardo da Vinci. Leonardo, porque era o primeiro nome dele, e da Vinci, porque ele era da localidade de Vinci. Então, quando uma pessoa era de algum lugar, era como se você chamasse Leonardo da Vinci. Ah, eu sou de Curitiba, Hilda de Curitiba, esse seria o meu sobrenome. Então, vocês observem bem a Mona Lisa. A Mona Lisa foi pintada em 1504. Um pouquinho depois que o Brasil estava sendo descoberto, gente, pelos portugueses, né? Ele foi achado pelos portugueses. Então, vamos olhar essa imagem aqui. E o que nós vamos observar que é o mais importante dessa obra e o motivo pela qual ela ficou muito famosa? Primeiro, ela é uma imagem serena e ela aparenta nesse primeiro plano a figura. Então, o que nós estamos olhando aqui? A figura. Certo? Onde é que está o fundo da obra? É toda essa parte aqui que representa o fundo. É como se ela estivesse sentada na frente de uma janela, que nós não conseguimos ver qual é, e aí no fundo nós estamos enxergando isso aqui. Podemos ver uma estrada, podemos ver algumas pedras, podemos ver o fundo, um rio talvez. O que é isso que nós estamos vendo? Essa ideia de que lá atrás dela tem um fundo chama-se perspectiva. E foi o Leonardo da Vinci o precursor, lá em 1504, dessa ideia de profundidade, de perspectiva, como se eu estivesse aqui olhando para a Mona Lisa e visse lá no fundo essa paisagem aqui. Então, nós aqui temos um contraste bem interessante de figura e fundo de tela, bem destacados, numa perspectiva interessante. Tem outra coisa interessante desse quadro, que talvez seja o motivo pelo qual ele ficou tão famoso assim, que a gente pode olhar de qualquer perspectiva, a Mona Lisa estará olhando para nós. Então, preste atenção. Quando vocês estão aqui de lado, a forma como Da Vinci pintou os olhos dela, quando a gente está aqui de lado, eu posso olhar para ela, ela está olhando para mim. Olha que interessante, prestem bastante atenção quando vocês admirarem essa obra, tá? Aí quando eu vou andando para cá, ela está me acompanhando com os olhos dela. Isso chama-se perspectiva, ele era muito bom nisso. E eu vou indo para o outro lado do quadro, certo? Se eu ficar aqui, pronto, a Mona Lisa está olhando para mim. É interessantíssimo. Então, vocês vão encontrar nessa obra de arte esse recurso do Da Vinci chamado perspectiva. Aqui, o livro, o trabalho artístico sugere que a gente faça um jogo teatral. Vocês podem, quando vocês encontrarem amigos, fazer essa brincadeira. Usando uma moldura, tá? Nós vamos escolher que figura que nós vamos colocar atrás e alguns serão os quadros e outros serão os visitantes do museu que vão ver os quadros, certo? Então é uma figura bem realista. Nós vamos colocar como se fosse uma moldura em volta da gente, que pode ser feita de cartolina. Alguns vão comentar e outros vão ser as obras de arte.
Essa é uma brincadeira bem bacana. E aí, nós temos nos jogos teatrais um autor muito famoso e maravilhoso em inglês chamado William Shakespeare. Qual é a característica muito interessante do Shakespeare? Ele também trabalhava com peças de teatro e escrevendo, tá? Essas peças de teatro entre tragédias e comédias. Ele usava os dois gêneros teatrais dos gregos para fazer comédia e para fazer tragédia. O que a gente tem de mais famoso do William Shakespeare? Nós temos uma peça que é uma tragédia chamada Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma peça, ficou famosa porque ela conta a história de duas famílias inimigas, tá? E essas duas famílias inimigas, uma tinha um filho chamado Romeu e a outra família tinha uma filha chamada Julieta. Ela se passa na cidade de Verona, na Itália, e essa é bem contrastante essa história, porque os jovens das famílias inimigas, eles são apaixonados e as famílias não querem. E eu queria muito que vocês lessem essa história para conhecer qual é o final dessa tragédia. Existem inúmeros filmes que contam a história de Romeu e Julieta e vocês vão poder então falar dessa situação, dessa história e vão poder contar, certo? A primeira peça do Shakespeare chama-se Comédia dos Erros. Ele escreveu O Rei Lear, Otelo, Macbeth, Hamlet, Romeu e Julieta, várias peças famosas que são famosas até hoje. Se eu puder sugerir um filme para vocês assistirem, que é muito lindo, assistam com os pais, chama-se Shakespeare Apaixonado. Vocês provavelmente vão encontrar esse filme ou no YouTube, ou então no Now, Net, enfim, em qualquer uma de operadora que ofereça filmes para alocar. Shakespeare Apaixonado é uma obra maravilhosa, ela é uma obra famosa e ganhou muitos prêmios. Então, por conta disso, acho que vocês conseguem acessar essa obra. O que vocês vão observar da historinha do Romeu e Julieta? Que tem a história contada. Então, a obra mais conhecida de Shakespeare é Romeu e Julieta. A história se passa na cidade italiana de Verona, conforme a professora falou, trata da vida de dois jovens que se apaixonam perdidamente. Entre esse amor, porém, há uma barreira, um problema. Suas famílias, os Montecchio e os Capuleto, a família Montecchio e a família Capuleto, são grandes rivais e nunca permitiram que os dois ficassem juntos. Romeu e Julieta conheceram-se em um baile organizado pela família. O pai de Julieta queria convencer sua bela filha a se casar com um pretendente. No baile, Romeu encontra Julieta por quem ele se encanta. Como ambos usavam máscaras, as máscaras teatrais, era um baile de máscaras, eles só descobriram que eram de famílias inimigas após o baile, quando já estavam apaixonados. E não foi suficiente, porque a rivalidade da família prejudicou muito o amor dos dois, mas não foi suficiente porque não se separaram. E essa peça de Shakespeare teve inúmeras montagens e até hoje ela é representada por meio da ópera, no teatro, filmes, de tantas formas. Então a história foi transformada em quadrinhos pelo Maurício de Souza, usando a Mônica como personagem, Cebolinha também. Vocês podem encontrar essas versões em vários lugares da internet. O que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção? Vão procurar, tá? As histórias do Romeu e Julieta e descubram, por favor, qual é o final dessa obra, certo? E aí nós vamos trabalhar nos jogos teatrais. O que é um jogo teatral? Tá? Um jogo teatral, a gente faz uma brincadeira. Essa brincadeira precisa de 4 coisas bem importantes. São 4 perguntas. A gente faz assim. A gente determina o lugar, então a pergunta é onde. Depois a gente determina o tempo, ou seja, quando. Aí nós determinamos os personagens, quem. E aí nós determinamos a ação teatral, ou seja, o que aconteceu, tá?
Então, pessoal, para nós brincarmos de jogo teatral, vocês precisam sentar com um adulto que está com vocês, tá? E ou irmãos, amigo que esteja com vocês também. E vocês vão fazer a seguinte coisa: vocês vão combinar uma história e vocês têm que responder a essas 4 perguntas: onde aconteceu, quando aconteceu, quem participa da história, quem são os personagens e o que aconteceu. Então, o que é bem importante, mas a gente precisa determinar onde, quando, quem e o que. Esse é um jogo teatral, é uma coisa bem bacana de fazer e a gente aprende rapidinho a organizar uma peça. Meus queridos, um grande abraço e até a próxima aula.